Vamos agora falar de seletividade e coordenação. Até o momento, nós trabalhamos com coordenação do dispositivo de proteção em relação aos meus condutores. O meu disjuntor ele tem que ter, esse aqui é a curva de atuação tempo corrente do meu disjuntor. Então, o meu disjuntor ele tem que atuar mais rápido do que o tempo que o meu condutor suporta naquela minha corrente de curto-circuito. E no dimensionamento do meu fusível, eu tenho que entender que o meu condutor, o fusível ele tem uma curva de atuação que em correntes muito baixas, ele demora muito tempo para atuar. E nesse momento, o meu condutor não vai estar protegido contra o meu fusível. Isso aí é como se eu estivesse separando uma corrente de sobrecarga e uma corrente de curto-circuito. Então, a partir de um certo valor de corrente, o meu fusível protege o meu motor e abaixo desse valor de corrente, o meu fusível não protege o meu motor. Então, foram essas duas coordenações que nós trabalhamos até o momento. Só que temos que pensar o seguinte: e no nosso sistema todo completo? Eu tenho que garantir que se eu tiver um curto-circuito nesse ponto 1, que minha proteção primeira que atue seja essa. Se não der problema, se der problema que seja essa. E se tiver problema que seja essa ou então desarme geral. E não, se eu tiver um problema de curto-circuito nesse terminal 1, eu desligo o meu disjuntor geral de toda a minha indústria. Eu tenho que ter uma coordenação de atuação desses dispositivos. E a partir de agora, então, mostrar essas maneiras de fazer essa coordenação. Na questão de definições, nós podemos dizer que seletividade é o garantir qual vai ser o que vai atuar primeiro. E coordenação, eu não posso ter um disparo de dois dispositivos ao mesmo tempo. Né? Então, isso aqui, a diferença é bem sucinta, mas se eu não tenho coordenação, eu não tenho seletividade. Enfim, eu quero que o dispositivo que esteja mais próximo do defeito atue primeiro, em detrimento dos que estão mais longe do defeito. E eu posso ter 3 procedimentos para garantir a seletividade em nossas instalações. Eu posso ter a seletividade amperimétrica, seletividade cronométrica ou a seletividade lógica. Referente à seletividade amperimétrica, ela é baseada simplesmente em que o ponto de defeito é que o curto-circuito aumenta à medida que eu chego próximo do ponto do e cresce à medida que eu chego próximo do meu suprimento. Então, mais próximo da minha fonte, o nível de curto-circuito é maior. E eu vou atuar no meu dispositivo mexendo nas minhas curvas de proteção de curto-circuito. Saindo como um exemplo como esse, imagine que eu tenho 2 disjuntores em série, né, 2 disjuntores aqui, e eu tenho um dispositivo que eu posso fazer isso, eu possa mexer na curva de atuação magnética, na curva de atuação de curto-circuito. E eu já sei qual é o nível de curto-circuito nesse ponto. O que eu tenho que garantir é que a regulação desse curto-circuito de P2 seja para um curto-circuito menor do que esse nível de curto-circuito, e seja maior do que esse nível de curto-circuito. Então, eu tenho aqui uma corrente de curto-circuito passando, eu tenho meu P2 regulado com um valor menor do que essa ICS que vai ocorrer aqui, e esse meu P1 está regulando com um valor maior. Isso garante que no curto-circuito quem vai desarmar primeiro é a P2 e não P1. E para garantir, eu tenho que seguir o princípio do seguinte, eu tenho que ter o primeiro princípio. A minha corrente regulada de curto-circuito, para esse P2, tem que ser menor, mas tem que ser menor em 0,08. Ele tem que ser menor 0,08 essa corrente de curto-circuito. E a minha P1 tem que ser maior do que a corrente de curto-circuito aqui. Isso aí para dispositivos que eu consigo regular a minha curva de atuação magnética. Outro método de seletividade é a cronométrica, na qual eu intencionalmente estou olhando o tempo de atuação dos meus dispositivos. Ou seja, numa corrente de 10 kA, o meu dispositivo A ele vai atuar em 8 segundos, o meu dispositivo B em 9 segundos, o meu dispositivo C em 10 segundos. Eu faço propositalmente uma escolha dos dispositivos de tal forma que um vai atuar mais rápido do que o outro. A gente pode visualizar nesse exemplo onde foram escolhidos os dispositivos da seguinte forma. Nessa corrente de curto-circuito,
a corrente vai passar por todos eles. Só que esse aqui eu escolhi para que ele atue em 0,1 segundo, esse em 0,5, esse em 0,9, esse em 0,1.3. Então, eu aumento o tempo propositalmente, eu escolho o tempo de atuação de maneira proposital, para que atue primeiro, que está mais próximo do efeito, e assim vá subindo. E os componentes, eu posso ter duas curvas de atuação. O que a gente habitua agora a ver é a curva tempo corrente de todos os dispositivos. Mas os dispositivos eletrônicos eu posso determinar qual é o tempo de atuação, né? E aí eu posso configurar cada um desses a que em determinado valor de corrente eu atue o dispositivo 1, para qualquer valor de corrente o dispositivo 2 atue em T2, o dispositivo 3 em T3, T4 e assim vai seguindo o tempo. Mas eu estou olhando aqui a curva de atuação de cada um deles. Só que eu tenho algum problema quando eu faço esse meu critério de seletividade. É muito bom, porque você vai garantir a seletividade. Só que à medida que você vai para longe da sua instalação, o tempo começa a aumentar. Então, assim, eu estou atuando em 0,1, 0,5, 0,9, 1.3. E um dos defeitos que pode ocorrer é o seguinte. Quando eu chego na subestação, a concessionária já disse, olha, o disjuntor, minha chave faca da entrada, atua em 1.02 segundos por esse nível de curto-circuito. O que é que vai acontecer? Se der um curto-circuito nesse exemplo, atua essa, depois atua essa, depois atua essa. Se der defeito, não vai abrir essa, vai abrir o geralzão lá da minha concessionária. Então, quando esse escalonamento começa a ficar muito grande, acabo a ter problemas, porque ele começa a chegar lá no tempo de atuação que não depende de mim, já é na entrada da minha indústria, na entrada do meu ponto de acesso. Outra coisa que vai acontecer é que, naturalmente, à medida que eu aumento o tempo de atuação, eu tenho que mexer no condutor que eu dimensionei. Então, previ um condutor de 2,5 milímetros, eu sei que ele, num segundo ele suporta essa corrente de curto-circuito, mas 0,5 ele não suporta. Então, eu tive que aumentar a bitola desse condutor. E aí vai seguindo, vai aumentando, vai chegar um ponto que vai começar a ficar inviável esse tipo de coisa. Eu vou começar a superdimensionar os seccionamentos, os barramentos, os cabos, tudo vai ser superdimensionado porque eu estou querendo fazer uma seletividade cronométrica. Então a gente tem que estar bem ligado com isso, porque à medida que eu aumento a cascata, eu começo a complicar o meu projeto. Outra coisa também é que com o aumento do tempo da corrente de curto-circuito de atuação do meu dispositivo, a minha queda de tensão vai começar a ser mais prejudicial se eu tenho um tempo maior de interrupção do meu defeito. E essa seletividade cronométrica eu posso ter várias combinações. Eu posso ter aqui um fusível, aqui um fusível, aqui um disjuntor e aqui um disjuntor. Então, como é que eu faço a coordenação entre dispositivos diferentes? Como é que eu garanto, basicamente, que eu vou ter essa seletividade cronométrica, né, quando tiver diferentes circuitos, baseado, claro, na curva tempo corrente que eu tenho de cada um deles. Nesse primeiro ponto, a gente vai falar sobre fusível em série com fusível. Então, eu tenho um fusível a montante, né, antes, e um fusível a jusante depois. Eu tenho que garantir que quando tiver uma corrente de curto-circuito passando nesse ponto, quem vai atuar primeiro é o F2. E se ele tiver defeito, né, não conseguir atuar no tempo legal, ele vai atuar o F1. Para garantir que o F1 esteja coordenado com o F2, a corrente nominal do fusível a montante, o F1, tem que ser maior do que 1,6 o dispositivo ajudante, o dispositivo F2. Maior do que 1,6. Nesse exemplo de dois fusíveis NH em série, o meu nível de curto-circuito é 1500 amperes. Eu tenho fusível NH 0,80. Quando você multiplica por 1,6, o próximo da escala vai ser o fusível de 160. E eu tenho aqui as duas curvas. Em 1500 amperes, o fusível de 80 amperes vai atuar em 0,2 segundos. E o fusível de 160 amperes vai atuar em 0,1 segundo. 0,02 e 0,1. Isso aqui vai demorar mais tempo de atuar na minha corrente. Então eu fiz agora uma coordenação entre os dois dispositivos baseado no tempo de atuação deles. E quando eu tenho agora um fusível e em série eu tenho o disjuntor, eu tenho agora duas curvas distintas. E o meu disjuntor ele tem duas curvas de atuação.
a curva de atuação térmica e a curva de atuação magnética, né? A pequenas correntes e a grandes correntes quando eu inicio a atuação magnética. Eu tenho que fazer duas avaliações distintas. Na faixa de sobrecarga, o que eu tenho que garantir é que a curva do meu fusível não corte a curva da minha curva técnica do meu disjuntor. Então esse fusível está distante da minha curva técnica, não está aqui por dentro, né? Então como ele não corta a minha curva térmica, eu garanto a seletividade. Isso aí é um ponto. O outro ponto é na faixa de curto-circuito. Qual é a regra para a minha faixa de curto-circuito? Eu tenho nesse nível de curto-circuito um tempo de atuação do meu disjuntor e eu tenho aqui o tempo de atuação do meu fusível. A distância entre esse tempo de atuação tem que ser de 50 milissegundos. Se eu garantir essa distância de 50 milissegundos, esses dois dispositivos estão coordenados. No curto-circuito vai desarmar primeiro o disjuntor e não vai desarmar o fusível. Agora, caso ocorra algum problema nesse disjuntor, o meu fusível ele vai desarmar. Ele vai atuar. Eu fiz agora o inverso. Eu coloquei agora um disjuntor em série com o fusível, né? Começou um disjuntor, depois eu coloquei um fusível. Para a faixa de sobrecarga, eu tenho que fazer a mesma avaliação. A curva térmica do meu disjuntor não pode cruzar a curva do meu fusível. Então, por esse ponto, eu garanto que ele está coordenado na sobrecarga. E no curto-circuito, eu tenho que garantir uma diferença de tempo aqui. Que diferença de tempo é essa? Eu tenho que garantir uma diferença de tempo de 100 milissegundos. Então, o meu fusível nessa curva ele tem que atuar mais rápido em relação ao meu disjuntor, numa diferença de 100 milissegundos. Diferente de disjuntor em série, fusível em série com disjuntor, que seria de apenas 50 milissegundos. E agora eu não tenho mais fusível, agora são dois disjuntores em série. O que eu faço para garantir que esse disjuntor desarme primeiro no nível de curto-circuito em relação a esse? Então, na escolha das curvas, eu tenho que olhar dois pontos específicos. Um é o início de atuação, de cada curva e o intervalo de diferença de cada curva. Mas primeiro deixa eu falar de sobrecarga. Sobrecarga, a regra é a mesma. Eu não posso ter essas duas curvas se cruzando. Então, a curva do disjuntor D1 ela está distante da curva do meu disjuntor T2. Então, eles estão bem coordenados. Para a sobrecorrente, eu tenho que olhar agora duas condições. Uma é o início de atuação da minha curva do meu elemento magnético do disjuntor 1 e do disjuntor 2. A diferença dos valores da corrente de cada um. A diferença do valor de corrente de cada um. Eita, eu pulei. Vou falar aqui. O valor de diferença da corrente de cada um tem que ser de 1,25. Então, se eu tenho aqui, se aqui a partir de 1000 amperes começa a atuar o meu dispositivo D1, o meu dispositivo D2 tem que ter o meu dispositivo D2 tem que ser esse meu D1 dividido por 1,25, né? Ou então ao contrário, se aqui é 1000 amperes, aqui esse D1 deveria que ser 1250, isso é 1250 amperes. Então tenho que ter essa diferença. E o intervalo de tempo é de 50 milissegundos, 150 milissegundos. Então, o tempo de atuação da curva magnética num curto-circuito, que deveria ter sido desenhado aqui. Então, imagina que eu tenho aqui uma curva um nível de curto-circuito. Então, nesse nível de curto-circuito, o disjuntor 2 ele vai ter que atuar 150 milissegundos mais rápido do que o disjuntor 1. Com essas condições, eu garanto a seletividade entre meus componentes. E por fim, a seletividade lógica, onde esse conceito veio por conta dos relés digitais. A seletividade lógica é muito mais fácil de entender porque como eu tenho um dispositivo eletrônico aqui, o que eu faço? Ele está medindo a corrente que está passando por cada componente e eles estão interligados, estão se comunicando um entre o outro. Aí o que acontece? Eu posso, por exemplo, dizer que quando eu tiver um curto-circuito de 1000 amperes, o meu disjuntor, meu equipamento componente
eu tenho uma corrente de curto-circuito passando por aqui, meu P4 deve desarmar e eu cravo o P1, P2, P3 para não desarmar. Mas aí esse P4 ele não atuou. Então ele vai perceber que o meu P4 não atuou. Eu posso programar ele a atuar caso demore mais tantos segundos dessa corrente de curto-circuito e o meu P4 não desarmou. Então eu faço uma coordenação, vamos lá, de sinais digitais, né? Uma coordenação lógica mesmo nele. Eu tenho um cabo que sai de P3 e conecta em P2, tenho um cabo que sai em P2 e conecta em P1. Ou através de rede, ou através do que for. Então P1 está olhando para P2, P2 olha para P3, P3 olha para P4. E aí, se eu tenho uma corrente aqui que é para P4 atuar e não atuar para P3, o P3 fica cravado porque ele sabe que quem atua é P4. Mas se passou um certo tempo, ele vai atuar. Eu faço um bloqueio, uma programação de bloqueio entre os dispositivos. Então isso aí entra devido aos componentes que eu estou utilizando, seriam elementos de programação digital. E por fim, o que é que eu recomendo para vocês agora, primeiro em relação à coordenação e seletividade. Tem um artigo bem legal aqui de coordenação e seletividade do setor elétrico, onde ele fala sobre um novo conceito de seletividade, a seletividade energética, na qual ele utiliza basicamente a integral de Joule para fazer essa coordenação e coloca vantagens e desvantagens, né? E por fim, pesquisem o Guia da Eletricidade Moderna da 5410. É um guia que o livro da revista Eletricidade Moderna que ela fez no decorrer de vários capítulos e formou no final um grande guia. E esse guia, no nível que a gente está agora já das aulas, nós como passamos sobre todos os dimensionamentos, sobre o dispositivo DR, sobre partidas, e agora por fim a proteção e coordenação. Lendo esse guia, ele vai ficar mais lúcido para vocês, né? Primeiro a gente tem que entender a 5410 e agora como a gente compreende a 5410, como manipula ela, já está no nível de vocês poderem já compreenderem um guia que fala mais, ele vai mais objetivo, ele dá um resumão na 5410 e ele serve como um guia mais prático para essa questão de utilização da 5410.